Como vai, Camila? Tudo bem? Olha o programa que a gente se diverte, né? Mas é bom, assim, precisa, né? Dar uma descontraída, Sim, é né? verdade. O céu como está para essa semana, Camila Colaneri? Então, a gente veio de uma lua nova em Gostei Escorpião, do céu, né? então. Então, começamos então. A gente veio dessa lua nova em Escorpião, que deu muita intensidade, enfim, não preciso nem falar exatamente o que está acontecendo. Essa semana a gente tem uma lua crescente em Aquário, então a gente tem uma polaridade aí diferente entre a intensidade e a racionalidade. Então, ao mesmo tempo que ainda a gente está nesse ciclo de Escorpião, né, que exige que a gente olhe, aprofunde, intensifique as intenções, eu também estou com essa lua em Aquário que pede o quê? O comunitário, o humanitário, né, e o racional. Então, é um pouco dessa duplinha aí que a gente vai sentir. Eu não posso não sentir, mas eu tenho que jogar o que eu sinto para esse coletivo e como eu posso fazer para ajudar de todas as maneiras, né? Então vai ser uma semana meio agitadinha. A gente está com o céu um pouco tenso essa semana. Urano e Vênus estão brigando entre si, então tem um lado de Vênus em Libra que traz a diplomacia, a busca, a tentativa de harmonia, mas ainda a gente está com aquele Urano em Áries fazendo uma oposição, né, que vai falar assim, tá, mas eu não sei se eu tô com tanta paciência assim para compor o tempo todo, né? Então a gente vai sentir um pouco dessa... É como se a gente estivesse numa balança, né? Hora então, pende para um lado, hora vai pender para o outro. Aí a gente vai precisar ter bastante equilíbrio para poder decidir de uma maneira mais, assim, harmoniosa, equilibrada, mas tem horas que a gente vai ficar mais com raiva, mais, né, com... Chato, assim, né? Mas então, quanto mais consciência você tem de você mesmo, melhor, porque daí você controla esse seu impulso, você né? se percebe, daí você fala, olha, hoje eu não tô tão legal, então deixa eu prestar atenção. Tô mais ativo, tô com iniciativa, então eu vou e avanço, né? É um pouco desse jogo essa semana. Então vamos signo a signo, né? Vamos Saber lá. cada um de nós como que a gente fica essa semana. Começando por Áries. Arianos ficarão como? Os arianos têm que aproveitar essa semana para fazer contatos. Eles estão com a parte social de relacionamentos, de amizades e grupos muito boas. Então, também se quiserem fazer aí ações humanitárias, essa semana a gente está com um monte de coisa aí, né? Várias frentes, em vários, né? Para várias questões, aproveitar mesmo. O que eles têm que tomar cuidado é nos relacionamentos mais íntimos, porque daí essa irritabilidade aí que eu falei vai pegar justamente quem está próximo, porque eles também estão nessa incongruência. Ao mesmo tempo que eles querem contato, que eles querem mais do outro, eles também não estão muito dispostos a se doarem, ou eles também não estão com muita paciência para alguém que fique pegando muito no pé deles, Pegou entendeu? muito no pé do Ariano essa semana. Ele vai se irritar um surtar. pouco, mas ao mesmo tempo ele está querendo um pouco de compromisso. Então ele tem que perceber essa contrariedade dele, até que ponto ele está exigindo muito do outro e está se dando pouco, ou o contrário, até que ponto o outro não está dando muito o que ele quer. É um pouco de observação das relações íntimas também. Boa semana para você de Áries, mas controle. Sim, sempre, né? Respirar fundo, O Áries tem que sempre se controlar, né? Assim, verdade. isso é um mantra do ariano. Cuidado, controla, respira. Já os taurinos começaram. Os taurinos têm que ter um pouquinho de flexibilidade, porque assim, eles estão com várias oportunidades, principalmente de trabalho, na rotina, no cotidiano deles, e tentando equilibrar isso. Só que às vezes alguma coisa inusitada pode acontecer que vai tirar um pouco desse eixo do equilíbrio deles. Então tem que ter jogo de cintura e flexibilidade para saber na hora H como agir, né? Não tentar fazer tudo tão certinho, tão esperado. Então vão ter que ter esse jogo de cintura. E é importante eles contarem essa semana também com a cooperação dos outros. Não quererem fazer tudo sozinho também o tempo todo. Aí eu dou conta, não dá. Porque daí vai ficar cansado, vai ficar estressado e aí pode acabar reverberando em quem está do lado. Então cooperação entre as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, no dia a dia, vai ser assim a palavra-chave para o taurino. Boa semana para você então, taurino. Sim. Coloque em prática isso tudo, né? A gente tenta falar para a pessoa lembrar depois, né? Já quem é de Gêmeos, começarão os geminianos? Os geminianos estão com a cabeça assim, estão com muita vontade de estudar, de conversar, então eles também estão com os contatos sociais bem ativos. Legal. Só que ao mesmo tempo eles têm que prestar um pouco de atenção com o que eles têm aqui e agora, né? Então se eles quiserem assim, só ficar no ideal, no que é legal e ativar só a parte mental, eles acabam esquecendo de resolver pendências do dia a dia, inclusive questões físicas. Então assim, eu fico projetando lá pra frente, pro futuro, eu quero fazer um monte de coisa, quero conversar com todo mundo, escrever
resolver para todo mundo, só que eu tô esquecendo de pagar a conta, eu tô esquecendo básico, do meu corpo, às vezes eu tô cansado e não tô descansando. Então, o geminiano prestar um pouco de atenção, e é uma palavra que eu uso que, assim, aterra um pouco essa semana. Por mais que não seja fácil para ele, por mais que a parte social esteja muito boa e favorável, ele precisa perceber o que ele tem que fazer na rotina e no dia dele de verdade, assim, sabe? Na real, assim, não dá para esquecer que tem coisas que tem que ser resolvidas, Tem né? que sair da ficção e voltar pro real. Um pouco. Senão ele fica no mundo do mental, que para ele é muito legal, mas aí ele começa a esquecer de coisas muito práticas do dia a dia que estão precisando de ser resolvidas. Lá na frente, Com certeza, né? Boa semana para você de Gêmeos. E os cancerianos? Os cancerianos pegaram essa lua nova em Escorpião, deve ter dado uma intensidade muito grande para eles, uma sensibilização. E essa é uma semana para que eles façam algumas eliminações. Eles têm algumas questões domésticas que eles estão tentando equilibrar, acertar um pouco a casa, o ambiente doméstico. Pode vir um pouquinho desse inusitado do ambiente de trabalho. Então, às vezes aparece um trabalho novo, alguma coisa nova que eles não estavam esperando, eles vão ter que se demandar para o trabalho. Então, aí esse equilíbrio para eles vai por aí, né? E aproveitar para realmente enxergar o que está excessivo. Se é a emoção que está excessiva, então começa a acertar. Se também pegou muita coisa para fazer, está excessivo, começa a se acertar para que eles possam agir com um pouco mais de racionalidade e um pouco menos de emotividade, no caso dos cancerianos. Mas o canceriano é 80% emoção, então, né? E essa semana, como é semana aquariana, então é uma semana que eles têm que puxar um pouquinho mais para a razão e também para a cooperação. De repente pegou muita coisa, então começa a pedir essa colaboração. Pede ajuda, né? Mas é uma semana meio de eliminação, assim, positiva mesmo, né? Começar a olhar, tirar do caminho aquilo que interessa. Principalmente emocional, porque às vezes eles se enchem de emoção, né? E fica meio over, né? Fica um pouco exagerado e eles não conseguem, dentro das emoções, selecionar o que realmente faz sentido. Agora, leoninos, como estarão essa semana, Camila? Os leoninos estão bem agitados essa semana. Pro bem ou pro mal? Pro bem, pode ser pro bem, né? Se eles aproveitarem esse agito todo, né? Uma semana boa de contato social, de conversar com as pessoas, de procurar informação. A semana que tem feriado, vão querer sair, vão querer se movimentar. Só não esquecer que eles têm algumas pendências familiares, domésticas, que já vem vindo e que eles não podem descuidar essa semana por conta dessa agitação toda. Então, é prestar um pouquinho de atenção nas questões domésticas, olhar para elas, mas não deixar de fazer os contatos e aí aproveitar para ganhar novos conhecimentos. A semana tá boa para isso. E mais controlar essa ansiedade, então. Claro, né? Porque daí o leonino já é naturalmente mais agitado, né? Então, ele aproveita e sim, faz os contatos, conversa, troca ideia, vai viajar, deve estar armando já a viagem, né? Deve estar querendo mesmo, curtir. Gabi tá me perguntando agora. Que ela queria viajar esse final de semana, onde que tinha um lugar legal? Pronto, você vai dar dicas já no seu canal, que eu já vi. Você vê como nada é por acaso, gente? Não é. Mas viu? aí, se tiver coisinha pra resolver em casa, aproveita e já resolve essa semana antes. que já vem vindo. Não é coisa nova, não, viu? Então, é coisa que já tem que resolver. Nada pra jogar debaixo do tapete. Não dá. Boa semana pra você de Leão. E virginianos? Os virginianos, essa semana, eu visualizei uma coisa que eles adoram, fazer listinha, né? É uma semana muito boa pro virginiano se organizar mesmo, assim. Ele tá tendo novas ideias, ele tá querendo fazer algumas coisas diferentes, mas ele tá sentindo que ele precisa se organizar um pouquinho. Então, essa semana é excelente para se organizar, para organizar a rotina, dia a dia, a saúde, também para se colocar em ordem. Então, é sair mesmo com o seu caderninho, anotar o que precisa ser feito, o que ele ainda precisa fazer, para que ele dê conta dessas novas ideias, desses novos conhecimentos que ele já vem buscando de uns tempos para cá e consiga colocar tudo isso em prática também, né? Então, organização para eles não é difícil, né? é fácil. Tranquilo. Então, aproveita a semana, organiza mesmo, separa aí o joio do trigo, que eles vão conseguir ser bem produtivos. Então, aproveite bem sua semana, você de Virgem. Tá boa. Já os librianos? Os librianos estão com Vênus e Marte no signo deles, né? Então, eles estão querendo se cuidar. Essa semana é uma semana de se dar prazer, sabe? Assim, de descontrair, também de viajar um pouco, de se cuidar bastante. Estão mais vaidosos, não podem começar a fazer alguns tratamentos
tratamentos estéticos, de repente começar a fazer aí uma ginástica, alguma coisa assim. A questão para eles é primeiro não esquecer do financeiro, porque com essa questão de se dar prazer, de querer curtir, libriano tem bom gosto, né? Cuidado para não derrapar na parte financeira. E eles também não vão estar com muita, assim, paciência, também assim como os arianos, para as pessoas que cobrem demais deles essa semana. Eles são, assim, mais, né, condescendentes e tal. São mais... quando explodem. Pois é. Então, eles não estão com tanta paciência porque eles estão querendo se curtir um pouco mais também, né? Então, aproveita a semana, se curte. E para quem tem namorado, né, avisa o marido, né, a esposa, olha, essa semana eu tô querendo mais olhar um pouquinho mais para mim, né? É melhor dar o feedback. Avisa. Boa semana para você de Libra. Quem é de Escorpião? Os escorpianos estão encerrando o ciclo deles, né? Então foi um ciclo bastante intenso para o escorpiano também. Essa semana os últimos, né, remanescentes aí do signo que vão fazer aniversário talvez queiram uma coisa um pouquinho mais familiar, com os amigos, assim. Eles estão um pouco reflexivos, eles estão numa fase de reflexão, de busca aí de algum ajustamento interno. Isso pode refletir durante essa semana também. Então, como eu já falei aqui, né, para eles é bom esse movimento também. Tem horas que o escorpião precisa parar um pouquinho, né? Então ele para, repensa. É bom para fazer algumas ações sociais também. Eles estão nessa frequência do social. Então aproveitar a força que eles têm para ajudar aí quem precisa também. E assim, comemora, não deixa de comemorar, mas chama mais para casa, para as pessoas mais íntimas, vai ser mais gostoso. Boa semana para você de Escorpião. Sagitarianos? Os sagitarianos também estão bem agitadinhos. Todos os dias de fogo estão agitados essa semana, né? O sagitariano também está muito favorecido com a questão social dos contatos, está querendo também se organizar para viajar, para conhecer muita coisa, então aproveitar. O que ele tem que tomar cuidado é um pouco com a fala, porque Mercúrio e a Lua, eles estão em tensão, né? E vai pegar justamente uma área do Sagitário que, se ele não prestar atenção, ele pode, assim, ser, assim... mal compreendido? Ou às vezes o sagitariano, ele é meio exagerado, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele tem um lado filosófico que é muito legal, ele adora discutir. Então, essa semana tem um monte de acontecimentos, então essa filosofia toda vem à tona. Mas tem que tomar cuidado para não virar o dono da verdade, porque aí ele pode se incomodar quando alguém dá o contra e aí acaba sendo um pouquinho grosseiro. Então, tomar um pouco de cuidado para não querer pôr opinião o tempo todo, né? Ouvir, ter um pouquinho mais de parcimônia essa semana vai ser importante. Tá bom? Boa. Sagitariano, ele é meio homem, meio cavalo, né? Então por isso, às vezes, dá um coice. O sagitariano, ele tem um lado dele que é muito, né, assim, de uma frequência mais elevada, eles sempre estão estudando, são os sábios, mas eles têm um lado humano que às vezes dá o coice. E é um coice bem dado. Então tem que tomar um certo cuidado essa semana. Então você que convive com algum sagitariano... Sim. Não cutucar a onça com a vara. Porque ele pode querer impor à vontade. Então ele vai ter que tomar esse cuidado e quem convive não entrar nessas disputas que não vale a pena. Vale tá a pena. Fala que vai fazer um café e volta o cafezinho. Traz um... isso aí. Ótimo, boa ideia. Capricornianos, como estão nessa semana? Também está numa semana boa de organização, tá? Os capricornianos podem também acertar as questões financeiras. É bom que eles olhem para isso e comecem a se organizar, porque eles estão aí querendo fazer alguns planos para o futuro. Então, se eles conseguirem fazer essa organização da parte financeira com o que eles estão planejando daqui para frente, vai ser excelente. Muito melhor, né? Isso. E no trabalho, usar mais a diplomacia, tá? Ouvir um pouco mais, né? Escutar um pouco mais o outro, entender um pouco mais a opinião do outro, não querer se impor exageradamente. Para eles vai ser muito importante essa troca, né? Então fazer colaboração e parcerias no trabalho vai ser excelente para o capricorniano. Que bom, boa semana para pessoa de Capricórnio. E nós, aquarianos? A Lua vai crescer no signo de vocês. Isso então, quer dizer? É bom porque, assim, tá numa frequência que o aquário entende, né? Então, assim, esse lado humanitário do aquariano, que é o lado mais desenvolvido do signo, ele pode ser muito bem utilizado, né? O aquariano pode usar o poder pessoal dele para ajudar, para comover as pessoas, né? Então, aproveitar que eles geralmente tem muito contato com as pessoas, porque é um signo social, né? Tem muitos amigos, fazem parte de muitas comunidades, para aproveitar a força, o poder pessoal que ele tem para, de repente, comover, para mobilizar, para fazer coisas de âmbito coletivo. Então, isso é muito legal para o aquariano essa semana, tá? Então, aproveitar mesmo para fazer esses contatos, essas trocas, trocar as informações que já tem, trocar as ideias que já tem, porque ele está numa semana de força, de poder pessoal. Então, usar bem esse poder pessoal. Usar do jeito certo, né? Sim, claro, né? Eu falo, o aquário, ele tem uma polaridade que é, né, na frequência positiva, que é muito bonita, né? Porque ele para de olhar só para ele
eu não tô bem se tá todo mundo mal. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas da minha comunidade? Ele tem essa força. Então, usar mais isso essa semana. Boa semana para você de Aquário. Encerrando os piscianos. Os piscianos têm que tomar um cuidadinho, assim, eles estão no quartinho, cuidadinho, bonitinho, né? Então, eles têm que tomar um cuidadinho, tá? Porque, assim, eles são muito impressionáveis, né? Então, com tanta notícia difícil, comovente, eles têm um lado caridoso, né, de doação muito forte, mas eles se impressionam com muita facilidade. Como eles já estão nessa semana do quartinho escuro, eles podem ficar muito sentidos demais, eles podem se vitimizar demais. Então, fiquem um pouco atentos. Realmente, acho que o pisciano... Cuidado, assim, né? Escuta o que dá, até onde vai, e muda de assunto. Seleciona o que vê, Seleciona o que vê, é importante. Porque também o setor de gastos, né? De ganhos e gastos deles está muito ativado, mas eles podem se perder um pouco nisso também. Então, às vezes, assim, eu não sei como lidar com esse emocional, às vezes eu me comovo, não sei o que fazer, me perco um pouco nisso, aí às vezes eu vou compensar em alguma outra coisa, entendeu? Né? Então, tomar um pouco de cuidado, perceber mesmo dessa sensibilidade, ela pode ser bem usada, mas tem que tomar cuidado para que ela não seja impeditiva para outras ações, né? Então, não está se sentindo bem, não reverberou bem aquela notícia, não lê mais, entendeu? Deixa passar, ou pega um aquariano que está com essa força humanitária, né? Se junte a ele, assim, e aí ele consegue andar melhor. Mas sabe que você falou um negócio importantíssimo, isso eu acho que vale para todo mundo. A informação é importante, mas na medida certa tem coisas que a gente não precisa ver. Sim. Tem imagens que a gente olha, aquilo choca e a gente fica com aquilo na cabeça e que não é positivo. Sim, eu acho que se nutrir da informação para você saber, para você poder agir é uma coisa. Agora, você ficar se alimentando disso, aí você fica atendendo, depressiva, não é que você vai dar uma de poliana, né? Tá tudo bem, não tá. Mas assim, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades e se alimentar do que é necessário, né? Não pegar mais, porque senão você entra num ciclo que não vai te pôr mais para baixo do que, de repente, fazer você ajudar e, de repente, ter alguma ação efetiva, né? É verdade. Olha, você querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho da Camila Colaneri, pode acessar nas redes sociais. Isso, é Camila Colaneri Astróloga no Facebook e no Instagram, e o site é www.camilacolaneri.com.br. Lá você tem todas as informações sobre o trabalho da Camila Colaneri. Obrigada, Bela. Beijo nos meninos, a você também, viu?